nosso colega aqui da graduação da Filosofia da PUC-Rio, vai nos brindar hoje com a palestra Nomes Próprios como Designadores Rígidos. Por favor, então, uma salva de palmas mais uma vez para o Renan. Boa tarde. O meu nome é Elan, como vocês já ouviram 300 vezes. Elan Marinho. Eu faço filosofia aqui na PUC. E eu tô no meu 5º período. E, bem, eu vou apresentar um trabalho sobre nomes próprios como designadores rígidos. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar dessa expressão designadores rígidos, mas eu acredito que até o final vocês já tenham uma ideia bem sólida do que isso significa. Vocês podem me fazer perguntas. O meu aparato conceitual dentro dessa apresentação vai ser muito grande, assim. Muito grande, assim, não para uma apresentação de filosofia, mas para uma apresentação de filosofia da linguagem, analítica, especificamente, que é o trabalho que eu vou desenvolver aqui. Mas eu tentei deixar o trabalho mais simples possível, para vocês entenderem. Eu tentei simplificar bastante as coisas, eu vou dar bastantes exemplos, e eu acho que no fim das contas vai funcionar. Bem, introduzindo então, existe um negócio dentro da linguística e também dentro da filosofia da linguagem chamado referência. Então, em geral, a referência é tratada da seguinte forma: você tem um falante pronuncia um nome, por exemplo, o nome Aristóteles, e aí esse nome ele possui uma relação de referência em relação ao próprio Aristóteles que existe na realidade. Então, sempre que a gente fala o nome Aristóteles, a gente se refere ao próprio Aristóteles. Ou a gente designa o próprio Aristóteles pelo nome Aristóteles. E bem, antes de eu entrar na filosofia, eu tinha um incômodo muito grande dentro do meu coração, que era um incômodo de não entender exatamente como é que a comunicação acontecia. Quando uma pessoa fala com a outra, em geral parece que elas estão se entendendo, essa é a impressão que eu tenho, pelo menos, mas assim, a ideia é meio estranha, a parte do conteúdo cognitivo de quando você fala alguma coisa. Então, eu percebi que estava por trás dessa minha visão uma concepção tradicional da referência. Eu percebi isso depois que eu entrei na filosofia, eu estudei filosofia da linguagem, claro. E essa concepção tradicional diz o seguinte: bem, você tem um falante, esse falante diz um nome, esse nome se refere a um objeto, nesse caso é o Aristóteles, é o próprio Aristóteles, e aí a gente pode se perguntar o que garante que sempre que eu disser o nome Aristóteles, eu vou me referir ao próprio Aristóteles, e não a qualquer outra pessoa, e não ao Edgar Lira. O que garante que quando o nome Aristóteles é pronunciado, eu estou me referindo ao próprio Aristóteles, a um Aristóteles da realidade, e só a ele, e não a 3 Aristóteles, e não a N Aristóteles. E bem, essa questão é resolvida pela filosofia da seguinte forma. Então, a gente pode se perguntar o que determina essa relação. Bem, primeiro, a gente pode pontuar que existe uma ideia de Aristóteles na sua cabeça. Um conteúdo cognitivo, um conteúdo mental, que está relacionado a esse proferimento do nome Aristóteles. Então, você pronuncia o nome Aristóteles, e na medida em que você pronuncia o nome Aristóteles, você pensa, né? É o filósofo que escreveu a metafísica, ou você só sabe que é um cara lá da antiguidade, que é filósofo, ou talvez você sabe que ele é biólogo também. Mas bem, a questão é que você associa o nome Aristóteles a uma ideia de Aristóteles que você tem na sua cabeça. E aí, o que os filósofos dizem? Os filósofos da tradição, pelo menos. Que essa ideia de Aristóteles, ela foi produzida graças ao seu contato, de alguma forma, com o próprio Aristóteles. Seja porque você conheceu ele de alguma forma, né? Você leu um livro, ou você conheceu o próprio Aristóteles, no caso das pessoas que conviveram com ele,
E isso gerou essa ideia de Aristóteles que você tem na tua cabeça. E aí, legal, você pronuncia o nome Aristóteles, esse nome está relacionado a uma ideia na tua cabeça, e essa ideia na tua cabeça está relacionada ao Aristóteles real. E aí, esse é o turning point, essa é a reviravolta que a filosofia provoca. Ela diz que é em virtude dessa ideia que você tem na tua cabeça, que com o nome Aristóteles, você se refere ao próprio Aristóteles. E qual era exatamente o ponto que me levantava, assim, uma agonia, sabe? É porque cada um tem uma ideia de Aristóteles na cabeça. Tem gente que sabe que ele era filósofo e sabia N informações sobre Aristóteles, e tem pessoas que não sabem praticamente nada, sabem, um filósofo, só isso. Tem gente que sabe que ele foi aluno de Platão, tem gente que não sabe. E aí, como é que a comunicação é possível se cada um tem na cabeça uma ideia diferente de Aristóteles? Essa era a concepção que estava me agoniando, sabe? Eu queria entender como é que o conteúdo cognitivo poderia ser o mesmo para todo mundo, se, de fato, parece que não é, né? Mas tem algo em comum, as tentativas de resolução dessa parte do conteúdo cognitivo, do conteúdo mental, pareceram meio esquisitas para mim. Elas tinham um compromisso muito grande com teorias psicológicas. O próprio Locke faz uma teoria psicológica disso. O Hume também faz. O Berkeley também faz. Vários filósofos fazem teorias psicológicas sobre isso para tentar explicar esse conteúdo cognitivo que você tem na sua cabeça e que garante essa relação de referência. Mas bem, eu vou defender uma tese aqui que vai contra tudo isso daqui. Que vai contra essa necessidade de você ter uma ideia na tua cabeça. Você não precisa dessa ideia para você conseguir falar o nome Aristóteles e conseguir se referir ao próprio Aristóteles. É isso que eu vou defender e é isso que eu acho que vai funcionar aqui mais ou menos, pelo menos. Então, para ilustrar basicamente tudo que eu vou falar aqui, eu vou usar um texto de um filósofo chamado Selkirk. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar de Selkirk, porque ele é um filósofo que nasceu ali no século XX. É um filósofo recente. Um filósofo que ainda está vivo, para você que achou que não existiam mais filósofos, que todos morreram na Grécia Antiga, numa grande batalha, não sei. Ele nasceu nos Estados Unidos em 1940. Ele é um importante filósofo analítico do século XX, do século XXI, porque ele ainda está vivo, claro. E ele é um filósofo, ele é muito mais conhecido por ser um filósofo da linguagem e por ser um metafísico. E ele é o autor de um texto que é célebre dentro da filosofia da linguagem contemporânea, chamado Nem e Necessidade, ou O Nomear e a Necessidade. E, bem, basicamente é esse texto que vai ser o fio condutor de toda a minha apresentação. É nele que eu vou me basear, é nele que eu vou me fundar, e eu espero fazer juiz ao Kripke. Espero que ele não apareça aqui. Então, o que eu vou defender? Outra foto do Kripke ali, tá bonitinho. Nomes próprios são designadores rígidos. Segundo, nomes próprios não são descrições definidas, vocês vão entender o que é uma descrição definida. E nomes próprios são termos diretamente referenciais. E depois eu vou apresentar, por fim, uma teoria de como se dá a determinação da referência dos nomes próprios, que é a tal da cadeia comunicacional. Então, para começar, vamos diferir nomes próprios de descrições definidas. Muito bem. Então, você pode ver que existem nomes próprios como Aristóteles, Brasil, Rio de Janeiro, Cristo Redentor. E bem, existem também descrições definidas, como o aluno mais importante de Platão, a cidade onde fica PUC-Rio, a estátua de 30, não sei o que, metros de altura que é feita de concreto armado e pedra sabão. A questão que vai diferenciar essas descrições definidas de qualquer descrição, ela é descrição definida, porque ela se refere só a um objeto, a apenas um objeto. Então você tem, por exemplo, a cidade onde fica PUC-Rio. Não pode ser várias cidades, né? Porque a PUC-Rio é uma coisa só. Então a cidade onde fica PUC-Rio é só uma cidade, mas é diferente de Rio de Janeiro, né? E vocês vão entender essa diferença. Houveram filósofos que defenderam que nomes próprios seriam descrições definidas disfarçadas. Então, se eu falasse Rio de Janeiro, na verdade eu estaria querendo dizer a cidade onde fica PUC-Rio. Mas eu falava isso de um modo mais resumido, assim. Então, eu vou contrariar essa ideia e eu vou defender, principalmente, que essa concepção
da referência está completamente errada. Pelo menos, não sei se eu acredito tanto nisso, mas eu vou defender que ela está completamente errada e eu vou apresentar uma teoria alternativa que consegue, talvez, superar, mais ou menos, os desafios que as teorias da referência nos apresentam. Então, aqui. Primeiro eu vou explicar, então, o que são descrições definidas. Eu vou usar, como exemplo, o aluno mais importante de Platão. Bem, quando a gente tem essa descrição, o aluno mais importante de Platão, a primeira pergunta que a gente faz é: qual é o referente dessa descrição? Qual é o objeto que satisfaz essa descrição? E aí a gente, historiograficamente, a gente pode pesquisar, e aí a gente descobre que é o próprio Aristóteles que é o objeto que satisfaz essa descrição. O aluno mais importante de Platão, a gente sabe pela história que a gente estudou, que é o próprio Aristóteles. Então, quando eu uso essa descrição definida, eu estou me referindo ao próprio Aristóteles. Ok. Mas, poderia ser que houvesse uma descoberta historiográfica que mostrasse que, na verdade, não foi Platão o aluno mais... Não foi, desculpa, Aristóteles o aluno mais importante de Platão. Foi Xenócrates, um outro aluno de Platão. E aí, nesse caso, a gente descobriria que o aluno mais importante de Platão, na verdade, se referia o tempo inteiro a Xenócrates. E a gente pensava que se referia a Aristóteles, mas na verdade se refere a Xenócrates. Mas bem, a gente sabe, né, pela história, que se refere a Aristóteles. É diferente, portanto, de um nome próprio. Porque quando se trata de um nome próprio, a gente tem uma referência direta. Quando eu falo o nome Aristóteles, eu não preciso exatamente me perguntar qual é o objeto que satisfaz essa descrição. Eu sei que é o próprio Aristóteles. E se eu descobrisse que o Aristóteles não foi o aluno mais importante de Platão? Não importa. O nome Aristóteles ainda estaria se referindo ao próprio Aristóteles, àquele objeto. Independente das minhas crenças, se as minhas crenças mudassem, se o conteúdo cognitivo mudasse, eu ainda estaria me referindo ao próprio Aristóteles, mas eu vou esclarecer isso um pouco mais. Então, para esclarecer isso um pouco mais, eu vou ter que explicar a diferença entre mundos possíveis e designadores rígidos. Eu vou introduzir esses dois conceitos. Então, se vocês estiverem tomando notas, tomem notas disso. Então, o que são designadores rígidos? Bem, uma expressão linguística é um designador rígido quando designa o mesmo objeto em todos os mundos possíveis em que esse objeto existe. E aí vocês estão olhando isso e não estão entendendo nada. O que é isso? O que é mundo possível? Sei lá, mundo possível, o que é isso? Do que você está falando? Do planeta? De um país? O que é esse mundo possível? Então, a questão é que, dentro da definição de designador rígido, tem essa expressão que é mundos possíveis. Então, para você entender o que é um designador rígido, antes, você tem que entender o que é um mundo possível. E é o que eu vou explicar agora. Bem, para a gente entender o que é um mundo possível, primeiro, a gente precisa entender o que é o mundo atual. Bem, o mundo atual é o mundo em que a gente vive. Não é um planeta em que a gente vive, é o universo inteiro. O conjunto de todas as coisas. E dentro desse conjunto de todas as coisas tem algumas verdades. Por exemplo, é verdadeiro que Vênus é um planeta. É verdadeiro no mundo atual que Aristóteles foi o aluno mais importante de Platão. Só que também existem falsidades em relação ao mundo atual. Por exemplo, Vênus é uma estrela. A gente sabe que Vênus não é uma estrela. A gente sabe que é um planeta e não uma estrela. A gente sabe também que Aristóteles nunca foi um carpinteiro. Então, Aristóteles é um carpinteiro também é falso em relação ao mundo atual. E o ponto é que essas coisas são falsas, mas elas poderiam ser verdadeiras. A gente poderia descobrir, os astrônomos poderiam descobrir, que uma ilusão de ótica, na verdade, fabricava essa ideia de que Vênus é uma estrela, é um planeta, e que na verdade é uma estrela, que ele tem massa suficiente para ser uma estrela. Que nem aconteceu com Plutão, que as pessoas descobriram que na verdade ele não é um planeta, ele era um planetalão, agora voltou de novo, não sei porquê. Mas enfim, poderia acontecer isso em relação a Vênus. A gente poderia descobrir que é uma estrela. E aí, bem, isso não seria contraditório. Isso provaria talvez que a gente é muito ineficaz em tentar descobrir quais são as propriedades dos corpos estelares, mas bem, a gente poderia descobrir que Vênus é uma estrela e isso não seria contraditório. Isso constitui uma possibilidade. Da mesma forma, constitui uma possibilidade também que Aristóteles pudesse ser um carpinteiro. Não é? Ou que ele não pudesse não ser filósofo. Isso é mais controverso. Mas vocês vão entender daqui a pouco. Então, bem, para a caracterização dos mundos possíveis, eu já expliquei o que é o mundo atual. É um mundo que tem essas verdades,
tem falsidades em relação ao mundo atual, e essas falsidades poderiam ser verdadeiras, né? Não seria contraditório, não seria logicamente impossível. Mas bem, o mundo possível é estipulado e não descoberto. Isso a gente tem que ter muito claro. Mundos possíveis, eles são estipulados. A gente estipula um mundo possível em que, sei lá, Aristóteles não pudesse ser carpinteiro. Então, por exemplo, vamos imaginar que um mundo possível em que Aristóteles, na verdade, ele não se interessou por filosofia. Ele, na verdade, estava preocupado com outras coisas, né? Ele estava preocupado com, sei lá, com jogar bola e tal, e ele parou para ser um carpinteiro. Mas o seu irmão era aluno de Platão. Isso a historiografia te conhece. Mas seu irmão era aluno de Platão. E o seu irmão, sim, é que era um filósofo. Mas aí o seu irmão morreu, ele pegou as obras do irmão, porque ele era invejoso, e aí ele foi lá, riscou o nome do irmão e botou o nome Aristóteles. É por isso que a gente tem essa crença falsa de que Aristóteles foi um filósofo. E por isso a gente não tem a crença de que Aristóteles foi um carpinteiro. Porque, bem, houve uma mudança ali naquele mundo. Mas a questão é que esses mundos são estipulados e não descobertos. A gente não precisa colocar um telescópio nesse mundo para tentar descobrir as propriedades dele. A gente não, o mundo possível, ele não é um planeta, ele não é uma realidade alternativa, ele não é um universo paralelo. Ele é uma suposição. Quando a gente pergunta, e se alguma coisa fosse verdade, a gente está justamente trabalhando com esses mundos possíveis. Então a gente está estipulando que alguma coisa poderia ser diferente. Então a gente tem que afastar essa visão de que a gente está olhando para o mundo possível com um poderosíssimo telescópio. Então, mundos possíveis não são planetas distantes para os quais olhamos com poderosíssimos telescópios, e eles também não precisam ser descritos de maneira completa. Eu não preciso, para descrever uma situação em que Aristóteles foi carpinteiro, eu não preciso reescrever a história do universo. Eu não preciso explicar que a mãe dele, na verdade, era mãe de não sei quem, e aí aconteceu uma mudança na vida dele. Eu não preciso recontar a história do universo só para supor que Aristóteles pudesse ter sido um carpinteiro. É muito mais simples. Eu não preciso descrever de maneira completa e, na verdade, nem se eu quisesse eu conseguiria descrever de maneira completa um mundo possível. Então isso não é uma necessidade. Se a gente não vê nada de contraditório em Aristóteles poder ter sido um carpinteiro, então isso é possível, isso é um mundo possível em que ele teria sido um carpinteiro, é um mundo diferente do atual, e é mais ou menos isso. Então, resumão. Mundos possíveis são estipulados e não descobertos. Ali, o Crico está mais sexy agora, né, com o olhar penetrante. Mundos possíveis são estipulados e não descobertos. Eles não são planetas distantes para os quais olhamos com poderosíssimos telescópios. E eles não precisam ser descritos de maneira completa. Então, agora eu vou explicar o que é um designador rígido. Muito bem. A gente tem a expressão o aluno mais importante de Platão. E aí a gente pode se perguntar qual é o objeto que satisfaz essa descrição. É Xenócrates ou é Aristóteles? Qual é? E aí, bem, a gente pode imaginar que no mundo atual é o Aristóteles. Mas poderia haver um mundo possível no qual Aristóteles não existiu, porque Aristóteles decidiu ser um carpinteiro, Aristóteles não se interessou por filosofia. E aí, nesse mundo possível, Xenócrates é que é o nosso aluno mais importante de Platão. Então, a descrição definida tem esse caráter oscilante. Ela poderia ser verdade em relação ao Aristóteles, né? Ela poderia satisfazer em relação ao Aristóteles, mas no mundo possível ela poderia ser verdade em relação ao Xenócrates. Já nomes próprios é diferente. Aristóteles, no mundo atual, se refere a quem? A Aristóteles. E no mundo possível? A Aristóteles. Aí se Aristóteles tivesse sido carpinteiro, Aristóteles se referiria a Aristóteles, ao próprio Aristóteles. Não tem essa oscilação que existe. Então, nomes próprios são designadores rígidos. E como é que a gente sabe disso? Pelo teste intuitivo. Eu acho que vocês lembram que eu tinha definido que designadores rígidos são expressões linguísticas que designam o mesmo objeto em todos os mundos possíveis em que esse objeto existe. Então a gente tem, por exemplo, o nome Aristóteles, e aí no mundo possível ele se refere a Aristóteles, e no mundo atual a Aristóteles, e no mundo possível em que Aristóteles decidiu ser um pescador, a Aristóteles. Por isso que é um designador rígido, por isso que o nome Aristóteles é um designador rígido, porque independente do mundo em que você estiver olhando, vai se referir ao próprio Aristóteles. A referência, ela não muda